Olá, participantes do 30 Semanas. Olá, você que é voluntário também. Nós estamos aqui seguindo com os nossos comentários do Devocional Um Dia de Cada Vez, que nós adotamos aqui no programa 30 Semanas, na nossa Paz, Piedade, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, aqui em Piedade, na região metropolitana do Recife. Nós combinamos também, você que está entrando aí pela primeira vez ou vendo esse vídeo pela primeira vez e quer mais informações sobre o que é que nós fazemos aqui, quem somos, vai lá no primeiro dia dessa semana, porque no primeiro dia de cada semana a gente está explicando um pouquinho mais sobre quem somos, o que fazemos e o que é o programa. Hoje nós vamos continuar aqui, seguir. Na semana 8 nós estamos conversando um pouco, comentando algumas coisas sobre a questão de aprender a confiar mais em Deus. Aprender a confiar em Deus. Hoje nós temos aqui, no dia 4 da semana 8, o seguinte tema: confie no amor de Deus. Temos uma passagem aqui na primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, que diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso e eu queria compartilhar com vocês que quando eu hoje tenho procurado me informar ou me atualizar das coisas, entrando em mídias específicas, em sites específicos, ou assistindo um jornal pontualmente, E quando a gente vai assistir, nos atualizarmos a respeito do que está acontecendo no mundo, a gente percebe o quanto as pessoas, pessoas que são investidas de poder, pessoas que têm posses, são empresários, são ricos, que têm recursos, que têm dinheiro, que têm posses, que têm autoridade, que têm posição, o quanto as pessoas estão cada vez mais confiando nelas próprias e nas coisas que elas têm ou nas coisas que elas possuem. E você também deve estar se perguntando: mas Henrique, durante esses dias aí a gente falou também sobre a questão da gente confiar na gente. Sim, e aqui a gente traz o equilíbrio. Nós falamos que nós precisamos confiar na gente para que a gente possa fazer a nossa parte, para que a gente possa caminhar em direção àquilo que Deus já nos concedeu e que Ele nos permite, que a gente faça segundo a sua vontade. Mas nós precisamos, antes de qualquer coisa, confiar no poder de Deus, na força de Deus. Não é nenhuma força bruta, não é nenhum poder bélico, mas é no poder de Deus. Olha o que o Salmo 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Verso 8: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, é a nossa confiança, nosso caminhar segundo a fé que a gente tem em Deus, a confiança que nós temos nele, segundo o que ele tem como propósito para a nossa vida, é que vai nos fazendo caminhar pelo caminho certo. E tendo o respaldo dele, e não apenas no nosso poder, na nossa posição, nos nossos recursos. Quanto mais a gente confia no Senhor, mais a gente vai desenvolver um relacionamento, porque a gente não se relaciona com quem a gente não confia. E quanto mais a gente desenvolve o relacionamento, mais a gente vai experimentar, a gente vai ver a manifestação do poder na nossa vida e através da nossa vida. Eu não estou falando aqui de entender, mas eu estou falando de viver, de experimentar, de ver a manifestação do poder na nossa vida. Romanos 5, 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O verso 11 diz: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Não foi através de Jesus que nós recebemos isso? Ele nos ama e que Ele fez coisas incríveis por nós, morreu por nós.
Olha, Deus nos ama de qualquer forma, gente. Não tem nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais. E nem tem nada que a gente, sabe, que por mais indigno que nós sejamos, por mais sujos que nós estejamos, Ele não continua nos amando. Você que é pai, que é mãe de um bebê, né? Ou que tem filhos e que já viveu essa fase de bebê. O bebê, ele não se controla, não é? Por isso eu preciso da fralda, mas muitas vezes a fralda vaza. Faz o xixi, vaza o cocô, e muitas vezes você chega lá de manhã e o bichinho está todo, né, todo sujo, todo melado. E por conta disso, você que é pai, você que é mãe, vai amar menos esse bebê, essa criança, seu filho? Não. É um amor, é o seu amor, é incondicional. É incondicional, não tem. Ah, não, meu filhinho, eu só vou lhe amar se você não fizer cocô. Você é um bebê, mas se você, só lhe amo se você não fizer cocô nem xixi na fralda ou não estourar sua fralda. Só fizer o cocô e xixi suficiente para não estourar. Não, Deus nos ama de qualquer forma e fez o que fez por nós por conta disso. Deixa eu trazer também. Nós temos várias passagens hoje aqui para a gente ir comentando isso. Colossenses 1, versos 21 e 22. Diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha só, nós durante a Semana Santa agora, nós estamos vivendo isso, refletindo sobre isso, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, o significado disso para as nossas vidas. Ele nos amou, Ele se deu por nós e Ele estabeleceu essa condição livre, dada, graça. Isso é graça. Mas olha, só tem uma condição, é que nós caminhamos em direções, que nós aceitemos isso. O verso 23 desse mesmo capítulo 1 de Colossenses diz assim: desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, Paulo falando aos Colossenses. Então essa é a condição, é da gente ir nessa direção, é da gente confiar, é da gente viver nessa liberdade, porque Ele nos deu e nós escolhemos seguir isso. Olha o que Isaías 40, 26 diz. Porque é no Senhor, gente. Essa confiança no Senhor é que nos dá o que Ele já deixou disponível para a gente. E olha só, Isaías 40, capítulo 40, verso 26, assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Pergunta. Resposta: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olha, o Senhor nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome, e Ele é grande, Ele é grande em força e forte em poder. É nesse Deus que a gente está falando para a gente confiar. E Ele nos anima, porque a gente cansa nessa caminhada, e Ele nos anima. Olha o que Isaías 40, 31 diz, adoro essa passagem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha só. Olha só. Poxa, é esse Deus em que a gente precisa confiar, porque Ele faz tudo isso nas nossas vidas. Olha, a nossa frase hoje, nossa frase final aqui diz assim: Deus o ama e ponto final. Preste atenção, Deus o ama e ponto final. Deus não estabeleceu condições para amar você. Efésios, deixa eu trazer também aqui Efésios 1 para a gente ler. Efésios 1, capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha, foi isso que ele fez, gente. Ele nos criou para isso, nos deu a condição de ser filhos adotados. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. É isso que está sendo dito aqui. Mas ele nos fez também isso com um propósito. Diz o verso 6 aqui, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos deu de graça, mas para que nós estejamos continuamente louvando a Ele. Então nós precisamos ter essa confiança para que a gente possa se relacionar com Ele, para que a gente possa conhecer o poder dele manifestado na nossa vida e através da nossa vida. Deixe-me orar por isso. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas próprias vidas, Pai, te pedir que nós estejamos livres de toda a desconfiança, de todas as coisas que no passado nos levaram, Senhor, a ter alguma quebra de confiança no Senhor. Nós queremos nos colocar confiantes no Senhor, esperar no Senhor, caminhar com o Senhor. Esse é o nosso pedido hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Até lá e nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.